gostaria de cumprimentar a mesa. É uma honra estar ao lado do ministro Mauro Vieira, ministro Márcio Macedo e da vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohamed. Eu vou fazer alguns comentários iniciais sobre a agenda de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável em relação ao Brasil, especificamente em relação às atividades e iniciativas do Ministério do Planejamento e Orçamento. A implementação da Agenda 2030 e dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável é uma das tarefas mais prementes e, ao mesmo tempo, desafiadoras da comunidade internacional. Trata-se de requisito incontornável para o sucesso da transição verde e para a consolidação de um modelo de desenvolvimento sustentável que incorpore de forma equilibrada as dimensões econômica, social e ambiental. Dados preliminares do relatório quadrienal da ONU sobre a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, cuja versão final será apresentada em setembro próximo em Nova York, indicam que o processo de implementação da Agenda 2030 está avançando em um ritmo muito aquém do necessário, com diversas áreas tendo passado por retrocessos consideráveis nos últimos anos, devido principalmente aos impactos adversos e duradouros da pandemia Covid-19. Diante desse cenário, é consensual que o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável até o prazo acordado de 2030 exigirá uma aceleração significativa do ritmo de implementação que tem se observado até o momento. O Brasil não é uma exceção nesse quadro geral, conforme apontado por estudos recentes que procuraram avaliar o status de implementação dos ODS pelo país, como o 4º relatório Luz da Sociedade Civil, Agenda 2030, publicado no ano passado, em 2022, que apontou uma tendência de retrocesso em praticamente todos os objetivos do desenvolvimento sustentável nos últimos anos, com destaque para a erradicação da pobreza, educação, igualdade de gênero, saneamento, redução das desigualdades e combate à mudança do clima. Dados seus pesos político e demográfico, o Brasil tem um papel central a desempenhar nos esforços globais de acelerar a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Pela transversalidade da Agenda 2030, o esforço doméstico de acelerar a implementação dos ODS exigirá uma frente de trabalho que abarque governo, tanto federal quanto em nível subnacional, e a sociedade civil. Importância de eventos como este de hoje, que junta diversos órgãos governamentais para discutir a implementação dos ODS no Brasil, permitindo que cada um contribua com a sua perspectiva institucional e apresente, com base nas suas respectivas áreas de atuação, iniciativas em curso ou futuras que possam contribuir para acelerar o processo de implementação do âmbito doméstico, são extremamente relevantes. Vou delinear algumas ações específicas do Ministério do Planejamento relacionadas à implementação dos objetivos para finalizar a minha fala. Primeiramente, o Plano Plurianual 2024-2027, que conta com a participação inestimável da Secretaria-Geral da Presidência da República e ministro Márcio Macedo, que viajaram, ele e ministra Simone, às 27 capitais do país, fazendo um PPA participativo. Esse plano trata-se do plano que norteará as políticas públicas do Brasil pelos próximos 4 anos. É um processo de elaboração que contou com a participação de todos os ministérios, de modo a garantir que o PPA contemple os programas tidos como prioritário por todas as áreas do governo. As contribuições dos órgãos governamentais se deram por meio de 2 ciclos de oficinas e houve amplo processo de consulta popular, baseado na lógica de um PPA participativo e na percepção de que as políticas públicas devem ter presentes as contribuições trazidas pelos setores da população com maior capacidade de indicar as necessidades de cada região do país. Clara convergência entre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e o PPA, que conta com 5 agendas transversais relacionadas à Agenda 2030 estarão em destaque nesse plano plurianual: transição verde, crianças e adolescentes, mulheres, igualdade racial e povos indígenas. As agendas transversais criadas no PPA atual pressupõem diversidade de execução da política por variada rede de órgãos e unidades, centralidade de orientação técnica no Ministério Coordenador da Política e compartilhamento de processos decisórios entre os níveis estratégicos que planejam e executam a política, o que potencializa a articulação governamental em torno do alcance dos ODS. Segundo ponto que eu gostaria de destacar, a atuação do planejamento com os bancos multilaterais de desenvolvimento,
Nós somos ponto focal para BID, CAF, Fomplata, Banco Africano e Banco de Desenvolvimento do Caribe, que atuamos junto com eles com vistas a maximizar recursos direcionados ao avanço da implementação dos ODS em nível global, mas com impacto sobre o processo de implementação no Brasil especificamente. Alguns exemplos: o projeto Amazônia Sempre, Coalizão Verde, o início da discussão sobre como instrumentalizar os recursos dos bancos para avançar o processo de integração regional, que aborda diversos aspectos da agenda mais ampla do desenvolvimento sustentável, contribuição para a recomposição de recursos do Fundo Africano de Desenvolvimento, relevância da agenda de gênero em todo esse processo. Comissão de Financiamento Externo, que também está com a minha secretaria. Existe um programa de estratégia e reformulação de uma estratégia para a comissão no âmbito desse processo para incorporar o grau de aderência aos ODS como critério de avaliação dos projetos de financiamento externo com garantia soberana da União para entes nacionais e subnacionais. Por último, eu gostaria de destacar a participação no planejamento das discussões interministeriais, lideradas pela Secretaria-Geral da Presidência, com vista à revisão do decreto de instalação da Comissão Nacional dos ODS. Trata-se de um foro que exercerá a função de coordenar e induzir o processo de implementação dos ODS, contando com a participação de órgãos governamentais e entidades da sociedade civil. O planejamento integra, junto com a ABC e o Itamaraty, com a Secretaria-Geral da Presidência, o Comitê Diretivo Conjunto, responsável por monitorar a implementação do Marco de Cooperação da ONU do Brasil. O marco constitui o principal instrumento de planejamento, implementação, monitoramento e avaliação das atividades da ONU no Brasil, com o intuito de apoiar a implementação da Agenda 2030. Em suma, esse marco tem o objetivo de complementar as iniciativas domésticas do Brasil que visam a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Atualmente está em curso o processo de implementação do marco para o período 2023-2027. Finalizando a minha fala, ministro, só gostaria de ressaltar a importância da presidência do Brasil no G20 no ano que vem e a importância que essa agenda e a implementação da Agenda 2030 ganha com a presidência brasileira no palco global no próximo ano. Obrigada. Acho que ele está me anunciando aqui, não está saindo. Bem, sim, ok. Bem, ouviremos agora, senhoras e senhores, o ministro de Estado da Secretaria-Geral da Presidência da República, com a palavra o senhor Márcio Macedo. Bom dia a todas as senhoras, todos os senhores. Estou vendo aqui tantos rostos que estão construindo esse novo momento do nosso país. Eu quero abraçar a todos e a todas e agradecer aqui a presença. Quero cumprimentar o embaixador Mauro Vieira, que vem ajudando o presidente Lula a restabelecer as relações diplomáticas com o mundo inteiro. Tem feito um belo trabalho. Leve meus cumprimentos a todos que fazem o Ministério das Relações Exteriores, que são profissionais qualificados, que têm ajudado o Brasil nesse novo momento. Quero abraçar a Amina Mohamed, agradecer pela presença dela aqui no Brasil, depois de um tenebroso inverno, vem alguém de alto nível das organizações internacionais para o nosso país. Esse é o momento que nós devemos festejar a sua presença aqui e o papel que a senhora tem desempenhado na Agenda 2030, no enfrentamento da fome e do desenvolvimento sustentável no mundo. Seja muito bem-vinda. Quero cumprimentar a Renata Amaral, que aqui representa o Ministério do Planejamento e Orçamento, e a ministra Simone Tebet, foi uma parceira nesse processo de construção do planejamento participativo, uma guerreira que viajou comigo o Brasil inteiro, ouvindo
o povo brasileiro para que as impressões digitais da nossa gente esteja no planejamento do país para os próximos 4 anos. Eu vou ser muito breve, mas queria dizer para vocês e para a Mina que nos visita, que nós tivemos os últimos 6 anos de muita desconstrução do arcabouço democrático do país e das políticas públicas que tinham sido construídas ao longo da redemocratização do país, e em especial dos últimos 13 anos de governo antes da interrupção por um golpe parlamentar, que o mesmo Congresso que cassou uma presidenta honesta, sem cometer nenhum crime de responsabilidade, a inocentou. E falo aqui com muita tranquilidade que fui deputado por 2 mandatos, não falo, e sei que ali o Congresso Nacional é a casa do povo brasileiro, e corrigiu o seu erro histórico. Eu quero dizer para a senhora e para todos que nos ouvem nesse momento que esses últimos 4 anos em especial foram de desconstrução de políticas públicas, de enfrentamento às instituições democráticas do país e de desmonte das políticas de proteção à pessoa humana e ao cidadão. A eleição do presidente Lula traz um processo de reabertura dos canais de participação da sociedade, de forma plural, de reconstrução dos equipamentos democráticos do país, de relação republicana com os entes federados, de uma relação harmoniosa e respeitosa com os poderes da República, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, e uma política de parceria com os Estados Federados Brasileiros e municípios. Nesses 6 meses, o presidente Lula determinou prioritariamente que fosse restituído todos os programas que protegem a pessoa humana e que fortalecem a cidadania. Então, nós restabelecemos o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos, investimentos na cultura, como a Lei Paulo Gustavo, a proteção ao meio ambiente, com os números de desmatamentos reduzindo consideravelmente, já são os menores desde a série histórica instituída, da estruturação do Farmácia Popular, do Plano Safra, do Brasil Sorridente, do Plano Nacional da Alimentação Escolar, e um processo de equilíbrio da economia do Brasil, que atenda o controle fiscal, de controle da inflação, mas que também dê as condições para que o país possa se desenvolver, gerar renda, gerar emprego e incluir todos os brasileiros nesse imenso mercado de massas que é o nosso país. Então, é um processo que está sendo feito da reforma tributária. A senhora tem uma ideia, mais da metade da população brasileira está endividada nesse momento. Então, o governo fez um programa chamado Desenrola Brasil, de recuperação e renegociação. A senhora tem uma ideia, mais de 6 milhões de pessoas foram atendidas que deviam R$100 e que estavam endividadas, que foram nessa primeira fase já resolvida, e em setembro tem uma abrangência maior que muda a categoria para que os cidadãos e cidadãs possam resolver os seus problemas financeiros. O povo é bom pagador. Se ele tiver oportunidade, ele não deve e gera a economia do nosso país. E como a Renata colocou aqui, nós fizemos um processo de participação da sociedade na construção do planejamento do nosso país. O presidente Lula, na primeira ação, primeiro dia de governo, ele restituiu o CONSEA, que é um Conselho de Segurança Alimentar,
carrega na sua história conceitos como do Bolsa Família, elaboração do Cisterna para Todos, do Água para Todos, que enfrenta com a ampla participação da sociedade a fome no nosso país. Então foi restituído a mesma comissão que foi cassada pelo governo anterior no primeiro dia do governo dele, foi restituída pelo governo Lula no primeiro dia do governo do presidente Lula, e está trabalhando para que agora, em dezembro, a gente faça a maior conferência de segurança alimentar do nosso país, para renovar a direção e para produzir políticas públicas que vão nortear a ação do governo do presidente Lula. Foi criado também, eu estou falando tudo isso porque é um processo muito intenso de trabalho nesses 6 meses para estar em sintonia com os compromissos que o Brasil tem com a ODS. O presidente instituiu o Conselho de Participação Social. Todas as entidades do povo que tem representação nacional, são 68 entidades, compõem um conselho que vai fiscalizar e assessorar o presidente Lula na produção das políticas. E eu queria caminhar para o fim para dizer que o Brasil voltou. Mas o Brasil voltou e encontrou novamente 33 milhões de famintos, passando fome nesse momento. Esse momento que eu falo, tem 33 milhões de pessoas que não tiveram uma refeição ainda. São 125 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência proteica. O Brasil voltou e encontrou o maior desemprego da história do nosso país. O Brasil voltou e encontrou 14 mil obras paradas, das quais 4 mil obras na educação. Eu estou falando de escolas e de creches para o povo mais pobre do nosso país. Mas eu quero dizer para a senhora que o Brasil voltou com o presidente Lula. E todas essas ações desses primeiros 6 meses vai na direção de fortalecer a pessoa humana. E agora se inicia um novo ciclo nesse segundo semestre. O presidente vai lançar agora o PAC, o novo PAC, onde todas as obras de infraestrutura necessárias desse país vão dar andamento, para que o Brasil possa criar as condições objetivas de escoar a sua produção, de aumentar o PIB, de gerar emprego, de gerar renda, para que a gente possa ser compatível com o crescimento seja compatível com a necessidade da nossa gente. Então, eu quero dizer para a senhora, eu não sei se a senhora vai estar aqui na cúpula da Amazônia, que vai acontecer agora, que é um dos temas centrais de prioridade do nosso governo, que é a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. O presidente Lula vai reunir os países amazônicos na cúpula. E antes disso, nos dias 4, 5 e 6, nós faremos os diálogos amazônicos. Uma parceria, estou caminhando para o fim, ministro, uma parceria com o Ministério das Relações Exteriores e as organizações do povo do nosso país. Nós achávamos que ia ser umas 500 pessoas, já vão 5 mil inscritos de todos os países amazônicos, para que a gente possa discutir e fazer o ponto de interseção com os chefes de Estado, levar as propostas das 5 mesas, que serão 5 mesas oficiais e mais 405 mesas autogestionadas pelas organizações da sociedade civil. Então, se a senhora estiver por aqui, é a nossa convidada para participar dos diálogos amazônicos e poder presenciar as organizações sociais dos 8 países amazônicos poderem contribuir para esse novo momento da história do nosso país e os desafios que nós temos da humanidade, de combater a fome, de proteger os recursos naturais e de poder gerar desenvolvimento para toda a nossa gente. Muito obrigado, seja muito bem-vinda ao nosso país. Na sequência, ouviremos a vice-secretária-geral da Organização das Nações Unidas, senhora Amina Mohamed. Muito obrigada, queridos colegas, amigos e amigas. Bom dia. Gostaria de começar agradecendo a Sua Excelência, o Ministro de Relações Exteriores do Brasil, meu amigo Mauro Vieira,
Nós começamos os ODS juntos e é um prazer vê-lo, senhor, aqui nessa liderança. Para o meu novo amigo, ministro, secretário-geral da presidência, e dizer que o seu convite, talvez eu vou um pouco antes, já preparar o terreno para o senhor amanhã em Belém. Mas eu também gostaria de agradecer a minha irmã, secretária para Relações Internacionais do Ministério de Planejamento e Orçamento, a senhora Renata Amaral. Adorei ouvir a senhora. Eu estou muito feliz pelo governo do Brasil me convidar e também por me receber nessa conversa tão importante, que não teria como estar no momento mais oportuno. Nós estamos basicamente na metade dos ODS e, basicamente, essas metas, elas nasceram no Brasil de alguma forma, a partir do Rio, depois a ECO 92, depois a Rio+20. O Brasil sempre foi uma voz nessa integração das dimensões ambientais e econômicas. É um modelo que coloca a transformação no centro, e nós já vimos isso em muitas iniciativas. Eu vou falar que o Bolsa Família é um programa mundial, é uma iniciativa que se espalhou por todo o mundo e nasceu no Brasil. E um novo paradigma, é claro que se aplica a todos os países. É isso que os ODS têm feito com muitas outras agendas, ou seja, uma agenda global, focando em financiamento, comércio, tecnologia, mas vai muito além. Uma abordagem norte-sul. Esse espírito de transformação é o que os ODS são. Mas hoje, na metade dessa agenda, nós encaramos uma realidade muito triste, que agora a comunidade global está fracassando, porque 12% dessas metas que nós estabelecemos estão na data certa, mais de 50% do programa é fraco, insuficiente, e grande parte também está indo para trás, como, por exemplo, metas para diminuir a pobreza, fome e diminuir os impactos da mudança climática. E existe também um foco nessa meta do 2030. Nós não temos os dados, de forma que não podemos sequer julgar o progresso. E essas estatísticas não são apenas números no papel, elas têm consequências globais que são sentidas em todo o mundo e cada um dos países. Por exemplo, a fome aumentou, levando o mundo de volta aos níveis de 2005, e a taxa de progresso que temos hoje significa que somente poucos países iriam alcançar a eliminação da fome em 2030. 3,3 bilhões de pessoas moram em países que estão com muita morte, forçando os países a diminuir ainda mais os seus orçamentos para investir em pagamento de dívida ao invés de investir em educação e saúde. Nosso planeta está num ponto de fervura e nós estamos prestes a perder a briga contra a mudança climática e outras guerras, como, por exemplo, a questão da diversidade. Esses desafios, eles têm um papel que estão acontecendo aqui nessa região. A região ela foi muito afetada pela Covid-19, muitos países ainda estão com dificuldade para poder recuperar não apenas das consequências de saúde, mas também dos impactos econômicos e sociais. As mulheres foram mais atingidas, porque elas compõem metade da economia da América Latina e foram colocadas numa situação muito precária. Em toda a região, incluindo aqui o Brasil, nós temos visto um aumento da pobreza e da pobreza extrema entre 2020 e 2021. Isso, com o aumento da pobreza e do endividamento, do clima, o impacto da guerra na Ucrânia e as crises interconectadas de alimento, energia e financiamento. Juntando todos esses desafios, juntar esses desafios significa apenas uma parte, significa que uma parte dos ODS serão alcançados até 2030. O momento de corrigir agora, as ações que foram tomadas pelo Brasil nos dão esperança domesticamente e também na família multilateral. A liderança do Brasil vai ser essencial, uma vez que nós aumentamos as nossas ambições para os ODS, climas e também uma reforma de um sistema financeiro internacional. Como próximo presidente da COP30 e do G20, o Brasil pode ser um líder nessa agenda. Ações como aumentar investimentos em ODS e transição energética, energia renovável, biodiversidade, sistemas alimentares sustentáveis, conexão digital,
proteção social e emprego decente, ações como defender estímulos do ODS para poder trazer alívio imediato, incluindo bancos de desenvolvimento e as nossas instituições, assegura que os países tenham uma voz no processo de tomada de decisão. E ações como aumentar a cooperação Sul-Sul e cooperação triangular para alcançar os ADS que o Brasil priorizou nos últimos anos. E a cúpula de setembro vai ser um palco para o mundo se juntar sobre as decisões necessárias para que possamos colocar o mundo de volta nos trilhos para um futuro sustentável e inclusivo para todos. Os ODS nos obrigam a estar nessa conferência para contribuir com o plano de resgate para o povo e o plano. Isso significa ter compromissos nacionais e planos de ações para poder acelerar os processos para os ODS. O Brasil sempre será o primeiro país a ter a palavra, como já foi feito desde a criação da ONU. E o presidente Lula vai ter a atenção do planeta. A voz dele vai ditar o tom e inspirar o mundo. E os exemplos do Brasil podem mostrar que alcançar os SDS não é possível. É possível em escala, e se nós aumentarmos a nossa ambição e juntarmos a nossa vontade política para alcançar isso, nós encorajamos o Brasil a continuar implementando o que acabou de implementar nacionalmente, os desafios que o Brasil pode compartilhar com os outros, as lições podem ser aprendidas, conforme nós ouvimos o ministro. Eu fico feliz de poder estar aqui e ouvir isso em primeira mão. O Brasil é conhecido no mundo inteiro pelo futebol. Então vocês sabem melhor do que qualquer país que todos os jogos sempre são vencidos no segundo tempo. Nós vemos o Brasil como um jogador fundamental para nos ajudar a levar a vitória do Brasil e do planeta. Eu estou muito feliz e ansiosa por uma conversa aberta e franca. Nós acreditamos que o Brasil voltou e nós estamos acompanhando o Brasil em sua jornada, mas também confiamos na liderança nesse mundo tão complexo, onde as tensões geopolíticas estão afetando todos os países quando nós buscamos alcançar as metas que nós prometemos ao nosso povo. Então, muito obrigada por me receber aqui, e estou muito ansiosa pela discussão que teremos hoje pela manhã. Muito obrigada. Com a palavra, o ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira. Senhora vice-secretária-geral da ONU e cara amiga Amina Mohamed, ministro Márcio Macedo, secretário-geral da Presidência da República, Renata Amaral, secretária de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do Ministério do Planejamento e Orçamento. Senhoras e senhores, é um grande prazer receber hoje aqui no Palácio Itamaraty esse seminário Acelerando a Implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 no Brasil, organizado pelo Ministério das Relações Exteriores e em parceria com a Fundação Alexandre de Gusmão, cuja colaboração muito agradeço. Igualmente agradeço o Sistema ONU no Brasil pela parceria na concepção e no planejamento desse evento. Queria, ao iniciar, agradecer a presença da vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohamed, do ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência, e a secretária de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento do Ministério do Planejamento, Renata Amaral. Gostaria de destacar o firme e revigorado engajamento do Brasil com a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. A Agenda de Desenvolvimento Sustentável, em suas 3 dimensões, social, ambiental e econômica, incluindo o imperativo de erradicação da pobreza, é prioridade absoluta do governo brasileiro. Esse seminário ocorre nesse contexto mais amplo de renovação do compromisso brasileiro com a Agenda 2030, compromisso evidenciado há 2 semanas durante o Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável, realizado na sede da ONU em Nova York, que contou com ativa participação de delegação brasileira diversa e numerosa.
O Fórum é o principal mecanismo de acompanhamento e revisão da implementação da Agenda 2030 e de seus objetivos de desenvolvimento sustentável. O Fórum, porém, nasceu antes mesmo da própria Agenda 2030, como resultado do documento final da Conferência Rio+20, como mencionado pela vice-secretária-geral da ONU, intitulado O Futuro que Queremos, adotado em 2012 no Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, o Brasil tem historicamente desempenhado um papel de liderança na agenda multilateral de desenvolvimento sustentável. E esse papel resulta de um esforço coletivo de nossa vibrante democracia, beneficiando-se de contribuições de órgãos governamentais, ministérios, academia, organizações da sociedade civil e demais partes interessadas em todos os níveis. O Ministério das Relações Exteriores sente-se honrado em fazer parte desse esforço coletivo. Somos um país cuja rica diversidade deve estar refletida em todas as etapas da formulação de uma política externa democrática e participativa. No que diz respeito à implementação da Agenda 2030, o engajamento de variados atores é um compromisso com essa política externa democrática e participativa. É também a garantia do pleno êxito da política brasileira de desenvolvimento sustentável a partir da execução e do monitoramento periódico da implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O público diverso deste seminário denota tanto o interesse no tema quanto o compromisso com a Agenda 2030 de forma ampla por parte do governo e da sociedade civil brasileira. Tendo em conta que os objetivos e metas da agenda exigem um trabalho conjunto de todos, em todos os níveis, o marco de cooperação para o desenvolvimento sustentável para o período 23-27 entre o Brasil e a ONU, que será assinado em seguida, foi elaborado com base em amplas consultas às diferentes partes interessadas. O processo envolveu o Ministério das Relações Exteriores, por meio da Agência Brasileira de Cooperação, a Secretaria-Geral da Presidência da República, o Ministério do Planejamento e Orçamento e o Escritório da Coordenadora Residente da ONU no Brasil. Inclusivo em sua natureza, o documento fornece, portanto, um importante marco orientador da parceria entre o governo brasileiro e a ONU para a implementação da Agenda 2030 no Brasil. Senhoras e senhores, o seminário de hoje, por ocasião da visita ao Brasil da vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohamed, ocorre igualmente no contexto dos preparativos para a cúpula dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que terá lugar em setembro próximo em Nova York, às margens da Assembleia Geral da ONU. Como se sabe, a Agenda 2030 estabelece o prazo de 15 anos para a plena implementação dos ODS. E desde a adoção da Agenda 2030, transcorreram-se pouco mais de 7 anos, metade da data limite para a obtenção dos 17 objetivos e 169 metas. Nesse sentido, a cúpula constitui oportunidade única para renovar os esforços da comunidade internacional no sentido da plena implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Na perspectiva do Brasil, o principal objetivo da cúpula deverá ser mobilizar os países no sentido de recuperar os avanços na implementação dos ODS que foram revertidos em razão da pandemia de Covid-19 e de múltiplas crises e desafios globais. O Brasil entende que a representação dos países no mais alto nível possível será fundamental para o êxito da cúpula e, sobremaneira, para a reafirmação do compromisso político com a implementação da Agenda 2030. Não se pode perder de vista o foco principal da cúpula, deve ser preencher as lacunas de implementação da Agenda 2030. Senhora Vice-Secretária-Geral, conte com o engajamento ativo do Brasil, tanto na cúpula dos ODS, quanto no pleno cumprimento de todos os objetivos e metas acordadas na Agenda 2030.
Ao passo que o Brasil reafirma seu compromisso com a Agenda 2030, não posso deixar de externar a nossa preocupação com a forma como nós, a comunidade internacional, estamos retrocedendo na conquista de muitos objetivos e metas traçadas, em particular na obtenção daqueles que dizem respeito à erradicação da pobreza e da fome. Ao encerrar o processo de revisão quadrienal da Agenda 2030 e alcançar metade do ciclo de sua implementação, resta evidente que é real o risco de não ser cumprida a promessa de alcançar o desenvolvimento sustentável como constante da Agenda 2030. Como demonstra o relatório do secretário-geral da ONU, divulgado recentemente, intitulado O Progresso rumo aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, verificou-se que 50% das 140 metas avaliadas sofreram desvios moderados ou severos em seus processos de implementação. 30 não tiveram progresso ou foram revertidas e apenas 12% evoluíram como planejado. Outra importante conclusão do relatório merece destaque. Embora a falta de progresso na implementação dos ODS seja universal, os países em desenvolvimento são os mais afetados e de forma desproporcional pelos retrocessos provocados pela pandemia de Covid-19 e, acrescento, pelo aumento das taxas de juros e pela carestia dos preços de alimentos e de energia a nível mundial. Ao afirmar que as pessoas mais pobres e vulneráveis sofrem com as consequências da reversão de certos objetivos e metas do desenvolvimento sustentável, o relatório reconhece que a falta de representação desses países na arquitetura de governança global e nas instituições financeiras internacionais não permite que a perspectiva e as necessidades prementes desses países sejam adequadamente consideradas. O Brasil está de acordo com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em seu relatório. Essa situação precisa mudar. Se, como alertou o secretário-geral da ONU, não desejamos que a Agenda 2030 se torne um epitáfio para um mundo que poderia ter existido, a hora de agir chegou. O desafio da implementação torna-se também uma oportunidade para a reafirmação da centralidade da Agenda 2030 como plano de ação coletivo e multilateralmente acordado. Os Estados-membros da ONU devemos, portanto, envidar esforços no sentido de acelerar a implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Senhoras e senhores, neste evento de hoje, foi possível entender um pouco sobre o que o Brasil está fazendo e também o que ainda precisa fazer para avançar na implementação da Agenda 2030, de forma a alcançar em tempo hábil todos os objetivos e metas acordados. Esperamos que este evento contribua não só para o exercício de olhar para o que fizemos, as lições aprendidas, as boas práticas a partilhar, mas também para olharmos para o futuro, para áreas em que estamos atrasados, nas quais precisamos reforçar o diálogo, a cooperação e as parcerias. Agradeço pelas ricas exposições feitas pelos membros da mesa. O seminário de hoje demonstra que a implementação da Agenda 2030 é levada a cabo pelas mais variadas esferas do governo federal brasileiro, mas não se limita a ele. Hoje, o Brasil reafirma, portanto, seu compromisso com a Agenda 2030 em uníssono e, em sua ação diplomática, trabalhará de forma construtiva para instar seus pares nesse mesmo sentido. Agradeço a presença de todos, em especial da vice-secretária-geral da ONU, Amina Mohamed, do ministro Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República e da representante do Ministério do Planejamento, Renata Amaral, pelas contribuições aos nossos trabalhos de hoje. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, está encerrado este seminário.